Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma rodada, podemos assim dizer, de estudos. E que bom, né, poder contar com a sua presença, poder contar com a sua participação aqui conosco. Estamos fazendo um panorama sobre a Epístola de Tiago e tem sido, tem sido encontros muito interessantes, muito abençoados, onde a gente tem aprendido bastante sobre a epístola, sobre a prática da fé, sobre as nossas vidas como cristãos, essa nova vida em Cristo Jesus. Então, tem sido realmente um grande aprendizado, tem sido realmente uma, uma oportunidade ímpar, né, da gente poder aprofundar aqui nos temas. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração à medida que vocês forem chegando. Por favor, curta, né, esse vídeo, coloque um joinha, coloque um coraçãozinho, compartilhe com os seus amigos. De repente tem alguém que queira entender um pouco mais sobre o tema pelo qual nós vamos falar essa noite. Compartilhe aí nas suas redes sobre essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? Nós vamos fazer então essa oração e daí a gente já vai dar início a esse encontro, a essa oportunidade, tá bom? Fecha seus olhos aonde você estiver, aonde você se encontrar nesse momento, e nós vamos juntos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Senhor, te agradecer, te louvar por este tempo, por este momento, o qual estamos reunidos aqui. Ó Deus amado, ainda que pelas redes sociais, ainda que de forma digital, queremos, Senhor, adorar a Ti, agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem, ó Deus, guardado as nossas vidas, até aqui o Senhor tem, ó Deus, sido um Deus fiel para com cada um de nós. Queremos, neste momento, Senhor, queremos em comunhão, junto com os irmãos, uns com os outros, queremos aproveitar esse tempo que nós teremos aqui na Tua presença, Senhor, para juntos podermos estudar um pouco mais da Tua palavra, ó Deus, encontrar alguns pontos importantes, ó Deus, para a nossa vida cristã, ó Deus, olhando, ó Deus, através desse trecho aqui da Epístola de Tiago, que nós vamos daqui a pouco estudar, olhar com um pouco mais de profundidade, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que não venha apenas no sentido de trazer iluminação para a nossa mente, que nós não possamos apenas agregar conhecimento esta noite, mas que nós possamos agregar conhecimento para a vida, conhecimento para sermos cristãos, para sermos cristãs melhores. Que o Teu Santo Espírito cada vez mais nos inspire, cada vez mais nos encha com Tua presença, para podermos juntos fazermos o Teu querer se cumprir para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar aí a boa noite para aqueles que estão nos visitando. Rosimari Coimbra, minha mãe, boa noite. Rosane Carneiro, a paz. Helenice, boa noite. O Jair, também, boa noite. A Sandra, Ana Maria, boa noite. A Carla, amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que bom tê-los aqui com a gente, para juntos termos esse tempo mesmo de meditação e de estudo aí na Epístola de Tiago, né? Bom, como a gente bem falou, né, no início, nós vamos hoje trabalhar aí um pouco no capítulo, prosseguir ainda no capítulo 3 de Tiago. Então você pode abrir aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Tiago. Nós vamos finalizar o capítulo 3 esta noite, nós vamos estudar um pouco mais aqui no verso 13 até o verso 18, tá? Então deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos juntos aqui meditar um pouco sobre essa questão, essa pergunta, né, baseada nesse trecho. Como saber se a minha sabedoria é do céu? Como que eu posso imaginar, como que eu posso lidar com isso? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, meus irmãos, introduzindo aqui, né, como a gente bem viu, o trecho sobre Tiago
capítulo 3, versos 13 a 18, esse trecho, ele discorre muito mais sobre a prática da sabedoria. Se você for perceber aí, ele começa a trabalhar, quem é sábio em entendimento entre vocês, né? Quem é sábio, quem tem entendimento entre vós, né? Que o demonstre por seu bom, e aí começa a discorrer, né? Como a gente tem sempre falado, a epístola de Tiago é uma epístola muito prática, então ela não é apenas teórica, ela não traz muitas explicações sobre determinados temas, mas ela coloca em prática algumas situações aqui, né? Então são lições práticas para as nossas vidas. Então ela vai falar mesmo sobre essa questão da prática da sabedoria, tá? Assim como Salomão, o rei Salomão pediu a Deus, a gente vai ter esse episódio lá em 1 Reis, lá em Crônicas, nós podemos também pedir a Deus por sabedoria. Inclusive, nós temos aqui, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, lá no capítulo 1 da Epístola de Tiago, o próprio Tiago fala isso para nós. Quer sabedoria? Peça a Deus, né? Peça a Deus. Então, a gente nunca podemos nos esquecer de que de repente a gente pode olhar aqui e se identificar com alguns pontos e achar que isso é muito distante, que isso está num outro patamar de situação com relação à minha vida. Mas o próprio Deus, né, que através aqui de Tiago nos explana sobre a prática da sabedoria, esse próprio Deus, ele vai também abrir para mim e para você, dizendo, olha, essa sabedoria está ao alcance de sua vida, está ao alcance da minha vida. É pela oração, é pelo pedido a Deus. Trataremos nesse estudo, então, meus irmãos, à luz desse trecho, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o significado dessa sabedoria pelo qual Tiago está falando. Nós vamos falar um pouco sobre o contraste, né, sobre a origem da sabedoria, abordando nessa questão da sabedoria segundo o mundo e da sabedoria segundo o céu, né? Quais são os contrastes entre as suas origens, de onde elas se originam? Também falaremos sobre o contraste sobre as características da sabedoria, então, tanto da sabedoria que vem do céu, como da sabedoria segundo o padrão do mundo. Quais são os contrastes dessas características que nós podemos encontrar? E também sobre os resultados dessa sabedoria segundo o mundo e dessa sabedoria segundo Deus, dessa sabedoria segundo o céu. Nós falaremos também sobre esses três contrastes. E a pergunta, como a gente viu no início, é como saber se a minha sabedoria é do céu ou é do mundo? Como que eu posso identificar, né, na minha prática de vida, elementos que apontam para a sabedoria do céu, para a sabedoria de Deus, para a sabedoria contida na palavra, e quais elementos que eu posso identificar na minha vida? Não é na vida do irmão, não é na vida do vizinho, não é na vida daquela pessoa, dessa daquela. É na minha vida, na sua vida, na minha vida. Olhando, em primeiro lugar, para a minha vida. Que elementos que eu posso encontrar em minha vida que, porventura, também possam caracterizar uma sabedoria segundo o padrão do mundo? Que elementos podem me anunciar, que podem me mostrar isso? Que o Santo Espírito do Senhor possa revelar isso em nossos corações, como tem já revelado no meu coração. Amém? Bom, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que é sabedoria. Nós falamos já um pouco, né, irmãos? Se os irmãos que puderam vir aí os outros estudos, a gente já comentou um pouco sobre os significados da sabedoria, tá? E a gente vai aqui trazer um pouco sobre isso também, vai rememorar um pouco do que a gente viu, porque faz total alusão para esse momento aqui também, tá? O que é sabedoria? Bom, sabedoria, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz exatamente esse significado. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É também olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é: em meus passos, o que faria Jesus? Então, sabedoria tem a ver com a prática daquilo que eu entendo por conhecimento. Não é apenas eu saber muito, não é apenas eu ter o conhecimento muito aprofundado sobre determinado assunto,
mas é como eu aplico esse assunto, como eu aplico esse conhecimento na prática do meu dia a dia. A sabedoria é exatamente esse praticar, esse colocar em prática, esse agir, né? Tem muita relação com o que a gente já tem visto aí dentro da Epístola de Tiago, dentro desse contexto prático, eminentemente prático que a gente encontra na Epístola, mas ela também nos aponta para isso. Eu entendo, me é revelada a verdade com base na palavra de Deus, e a sabedoria é exatamente eu colocar essa verdade em prática, tá? Nós temos outros conceitos aqui sobre sabedoria, nós trouxemos aí nos estudos passados, os irmãos e as irmãs devem lembrar aí, quem assistiu. Princesa das virtudes, a fonte do conhecimento bem aplicado. Tá? Cícero está aqui trazendo essa definição. E Barclay também, um autor que a gente sempre que a gente tem trazido bastante aqui, um autor bastante conhecido aí, bíblico, né, da palavra de Deus. Ele é um escritor, né, um comentarista, ele também traz essa definição. A sabedoria cristã é essencialmente prática. É o conhecimento transformado em ação, em todas as decisões e relações pessoais da vida cotidiana. Ou seja, todas as decisões e relações pessoais da vida cotidiana. Então, é o aplicar o conhecimento daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo que é o correto, em todos os aspectos da minha vida, não na minha vida individual, principalmente na minha vida relacional, na minha vida em relacionamento com os outros, em relacionamento com Deus. Sabedoria, essencialmente, essa sabedoria que nós encontramos, é a sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus. Essa sabedoria é a sabedoria pela qual Salomão também fala. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a gente vê lá em vários trechos do livro de Provérbios de Salomão. Quando Salomão pediu por sabedoria, ele não foi apenas um homem que conhecia muito sobre vários assuntos, né? Os historiadores dizem que Salomão foi ele trabalhava com plantas, ele foi um dos primeiros homeopatas da história, né, a trabalhar com plantas, trabalhava com ciência, trabalhava com várias situações, né, mas só que ele colocava em prática isso de uma forma que que o reino de Israel durante o período de Salomão foi um reino próspero, foi um período de maior prosperidade do reino de Israel em virtude da sabedoria de Salomão. O episódio da rainha de Sabá, se não me engano, está lá em 1 Reis, capítulo 9, capítulo 9 ou capítulo 10. A rainha de Sabá, ela vem e se espanta com o reino de Israel, mas o que a surpreende é ver que este reino, todo este reino de Israel, ele caminhava numa grande harmonia. E aí a gente vê um traço muito característico da sabedoria de Salomão sendo vivenciada, sendo experimentada, sendo vivida naquele contexto. Porque Salomão soube responder a todas as adivinhações e provações da rainha de Sabá, só que isso, ela já imaginava isso, ela ficou, né, surpresa com isso, mas o que a surpreendeu foi em ver o reino todo caminhando em harmonia. Quem sabe um dia a gente traz uma pregação sobre isso, aprofundando um pouco isso também, sobre essa questão. Mas a gente precisa entender aqui que a sabedoria, ela vem nesse sentido aqui, irmãos, ela é essencialmente prática, é conhecimento colocado em prática. Uma pessoa sábia não é necessariamente uma pessoa que conhece muito. Uma pessoa sábia é uma pessoa que efetivamente coloca todo aquilo que ela adquiriu de conhecimento em prática. Ok? Se tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade, coloquem nos comentários aí, tá bom? Nesse trecho, nós vamos ser apresentados a dois diferentes tipos de sabedoria, né, como eu falei lá no início. A da terra e a sabedoria do céu. A da terra nesse sentido da sabedoria do mundo, essa sabedoria segundo os padrões do mundo, não é sabedoria do planeta Terra, né, em si, mas essa sabedoria segundo os padrões do mundo, tá? E
A sabedoria do céu é essa sabedoria que nós estamos aqui falando, essa sabedoria à luz da Bíblia, é uma sabedoria bíblica, essa sabedoria que vem de Salomão, vem com Jesus, a gente vê nas práticas aqui dentro da Epístola de Tiago, ok? E também veremos que a sabedoria, aqui o próprio Barclay trouxe isso, a sabedoria essencialmente se aplica e se reflete nos relacionamentos. E aí é um dos grandes desafios, né, meus irmãos? Nós agirmos com sabedoria nos relacionamentos. E esse trecho, ele está muito rico em situações pelas quais nós devemos agir com sabedoria. Nós vamos ver, então, a seguir os 3 contrastes acerca da sabedoria do mundo e a sabedoria do céu. O contraste sobre a origem, como a gente falou no início, sobre as características e sobre os resultados. E à luz dessa definição de sabedoria, prestem bastante atenção aqui nesses termos, nesses conceitos. Nós vamos trabalhar o aspecto da sabedoria à luz desse conceito aqui. E aí a gente vai comparar com base no trecho que nós encontramos aqui na Epístola de Tiago. Quanto à origem, meus irmãos, nós temos a sabedoria que vem do alto e a que vem da terra, que vem do mundo, tá? Exemplos da sabedoria que vem do mundo. A Torre de Babel, certo? Eles achavam que tinham como chegar até Deus, né? Foi um grande fracasso. Saul com Davi e Golias. Quando Davi estava por enfrentar Golias, Saul queria vestir Davi com as armaduras, né, para protegê-lo contra Golias. E as armaduras, obviamente, não serviam em Davi. Quer dizer, então aquilo traz uma clara contradição entre aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. Não é que a gente não deve se proteger, não deve buscar, mas naquele momento a aplicação é exatamente essa. Nesse momento aqui, essa sabedoria, esse tipo de proteção não adianta contra esse problema. É somente Deus, é somente Jesus, é somente o Senhor que é capaz de fazer, resolver todo esse problema, todo esse Golias, todo esse gigante que se levanta diante de mim. Não adianta me vestir de armaduras humanas, não adianta me revestir de situações humanas. É somente com Deus. E aí a gente nós temos os exemplos com os discípulos, né, lá em Marcos, capítulo 9, né, quando os discípulos querem saber quem é o maior no reino dos céus, quando Jesus estiver nos céus, que ele possa se sentar à direita e à esquerda, posições de honra e de poder, né, e isso é sabedoria com relação ao mundo, é uma sabedoria que busca reconhecimento, autopromoção, a gente vai falar bastante sobre isso, mas exemplos de sabedoria segundo o mundo, tá, irmãos? E a sabedoria aí da terra, essa sabedoria segundo o mundo, né? Nós temos aí 3 características. Essa sabedoria, ela é essencialmente terrena, ela é essencialmente oriunda da raça humana, tá ok? Ela vem, né, nesse aspecto da racionalidade. Ela tem uma influência muito forte, a gente ainda vive muito sob essa influência do iluminismo, né? Lá no século XVIII, XIX, até os dias de hoje, a gente vive muito sobre esse aspecto da razão, né? A razão ser a senhora sobre todas as nossas vidas, né? Desse pensamento vem a autonomia do ser humano, a independência do ser humano. Isso de fato, ela vem lá do Éden, né? Mas ela está muito mais, ela se mostra de forma muito mais clara nesses últimos tempos, né, mostrando aí por essa questão da racionalidade em detrimento daquilo que a razão não explica, que a ciência não explica, que as coisas desse mundo não explicam. E isso também acontece com relação ao secularismo. O secularismo, essa palavra secular, ela significa a ausência de Deus, a ausência daquilo que é espiritual. Então, tudo que é secular é ausente de Deus. E aí até vem um questionamento. Então, quando eu falo de música secular, é música sem Deus? Né? Vamos pensar um pouco nisso para um outro momento aí, para falar um pouco sobre louvor, né? Mas secularismo é exatamente essa vida de autonomia do ser humano. Eu sou o senhor da minha vida. Eu posso viver a minha vida sozinho, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém, nenhum outro ser humano, eu dependo de mim, eu sou o senhor da minha vida. Isso
a gente vai vendo que ao longo do século XX, quando vem muito forte esse secularismo, nós temos ali em 1929, né, a queda da Bolsa de Nova York, foi uma crise mundial sem precedentes na época, a economia já não correspondia mais, já não ajudava mais. A gente vai vendo ao longo do século XX, na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, e a gente vai notando pela própria sociedade que elementos da ciência, elementos da materialidade humana não são suficientes para trazer a segurança, a paz na nossa vida e no nosso coração. E hoje, né, com a vida que nós estamos vivendo, a ciência ainda não descobriu a cura para o coronavírus. Nós temos pessoas de todas as classes sociais impactadas, então você pode ter muitos bens, você pode ter poucos bens, você está sujeito a pegar o coronavírus da mesma forma. Né? Então, elementos da ciência, elementos da matéria, elementos do mundo não são suficientes para resolver esse problema, se mostram ineficientes. Essa é a sabedoria segundo o padrão do mundo, tá, irmãos? E que tem se mostrado ineficiente com relação aos problemas que vêm no mundo, né? A sabedoria da terra também, essa sabedoria do mundo, é uma sabedoria não espiritual, ela vem no sentido de animal, ela vem em decorrência dessa sabedoria terrena, né, dessa primeira sabedoria, aquilo que é oposto ao espiritual, uma vida vivida sem Deus. E ela também, como a gente vê aí no próprio trecho de Tiago, esses termos estão aí no próprio trecho de Tiago, né? Quer ver, ó? Está aí no verso 15, né? Não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Tá? Então ela vem nesse sentido, essa sabedoria usada pela serpente lá no Éden, para querer contrariar o propósito do ser humano, ao invés de glorificar a Deus, ele ser igual a Deus. Essa sabedoria, segundo o mundo, na sua origem, ela tem por objetivo querer colocar o ser humano num patamar de igualdade com Deus. Enquanto que a sabedoria bíblica, a gente vai ver daqui a pouco, mas ela tem por objetivo uma vida que glorifique e que aponte para a glória de Deus. Ok? Seguindo aqui. Opa. Isso. Vida vivida. Ah, tá. E aí nós temos essa frase do Champlin. Essa sabedoria é terrena porque busca distinções terrenas e pertence a categorias terrenas. Além disso, ela é sensual, isto é, natural, porque é o resultado de princípios que atuam sobre os homens naturais, como a inveja, a ambição, o orgulho, entre outras coisas. Finalmente, ela é demoníaca, porque primeiramente veio do diabo, constituindo a imagem mesma de seu orgulho, de sua ambição, de sua malignidade e de sua falsidade. Ok, meus irmãos? Prosseguindo aqui com relação à sabedoria, falando um pouco sobre a sabedoria que vem do alto, né, irmãos? A gente coloca aqui algumas características. Sabedoria que vem do alto, ela vem do próprio Deus. E como a gente vê aí, Tiago, capítulo 1, verso 5, ela é fruto de oração. Não tem sabedoria? Peça. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Comece a pedir a partir de hoje. Comece a querer olhar nas situações da vida com a sabedoria que vem do alto. Ela é diferente. Ela é diferente daqueles padrões que a gente viu anteriormente. É um dom de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. Ela está em Cristo. Cristo, o texto aí de 1 Coríntios 1,30, é a nossa sabedoria. É a expressão, né? É a concretização, é a materialização da sabedoria a qual nós devemos ansiar. Está contida na palavra de Deus e nos torna sábios para a salvação. Tá, queridos? Então, estejamos atentos com relação à sabedoria que vem do alto, em buscá-la, em persegui-la, né, pela graça de Deus. E nós temos aí o texto também desse autor que a gente sempre traz bastante, comentando, né, sobre a epístola de Tiago. Ele diz assim: quando nos esquivamos do espírito do alto, da sua disciplina e orientação, abrimos-nos para o espírito de baixo. Poderíamos, né, colocar essa nomenclatura também para a sabedoria da terra, a sabedoria do mundo, a sabedoria de baixo.
Quando nos fechamos para Deus, abrimos-nos para o inimigo. Quando, porém, buscamos estar abertos para Deus, fechamos-nos para o inimigo. Ambas as coisas estão praticamente aliadas uma à outra. Em outro local, Tiago afirma: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A palavra de Deus ela é recheada de termos nesse sentido, né? A buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, dentre outros textos que nós podemos aqui declarar, né, irmãos? Agora, quanto às características, tá? Quanto às características, as evidências dessa falsa sabedoria, dessa sabedoria segundo os padrões do mundo. Uma inveja amargurada, como a gente olha aí nos próprios versos 14 e 16. Essa inveja amargurada é uma cobiça, né, por posição, por status. E achei esse termo também bastante grave, alegrar-se com o fracasso dos outros. Né, aqui a gente traz novamente os discípulos de Jesus, no caso, os discípulos de Jesus, no momento ali nas multiplicações dos pães e peixes. Qual era a ideia dos discípulos? Jesus, despede essa multidão, manda eles embora. Era o mais propício a fazer. Mas Jesus tinha outros planos para eles, porque a preocupação de Jesus com essa multidão era outra. Precisava apresentar o reino de Deus precisava ser coerente. Essas pessoas estavam com fome, essa multidão estava com fome e precisava ser alimentada. O reino de Deus é um reino que vem para trazer realmente saciedade, não só espiritual, mas uma saciedade de vida. Como que eu vou fazer algo diferente disso? E aí ele age de uma forma diferente. O próprio exemplo dos fariseus, né, que praticamente torciam, né, pelo fracasso de Jesus. Para eles ali, qualquer pessoa era impura, e isso não era a questão do sábado, né? Jesus é o Senhor do sábado, e aí a gente vê o sábado sendo colocado acima da vida humana, acima de valores relacionados à vida. A gente vê uma confusão de valores. Então, a falsa sabedoria, quanto às suas características, ela vem realmente disfarçada dessa inveja amargurada, nessa expectativa de se alegrar com o fracasso dos outros. Ela é manifesta através de um sentimento faccioso, que vem desse termo, erifia, espírito de partidarismo, tá? Então ele vai para o lado daquele que está indo bem no momento, aí muda um pouco o aspecto, ele vai para o outro lado, ele não assume, não toma uma posição. E aí uma comparação bastante clara para todos nós, político em busca de votos. Ele abre mão, né, a gente vê em quase toda a totalidade os políticos abrindo mão de vários princípios para buscar votos. Então, esse tipo de sabedoria, né, que vai sempre para o lado daquele que está no momento mais forte, daquele que está mais em evidência, e aí vai lá, né, o pessoal fica lá fazendo todo um trabalho de ficar junto, aí aquela pessoa já não está mais em evidência, aí vai para o outro. Esse tipo de sabedoria é uma sabedoria que tem uma característica mundana. E uma característica também dessa sabedoria que ela é misturada com a mentira. A inveja produz um sentimento faccioso. Este sentimento faccioso promove a vaidade se alimenta da mentira, conforme aí 1 Coríntios 4, 5, né, esse termo aí trazido pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Barclay aqui, né, colocando, né, trazendo mais luz sobre esses termos, né, Tiago descreve esta arrogante e ressentida sabedoria quanto aos seus efeitos. O mais destacado é que termina em desordem. Quer dizer, em vez de unir as pessoas, ela as separa. Em lugar de produzir paz, produz contenda. Em lugar de produzir companheirismo, produz conflito nas relações pessoais. Então, meus irmãos, essa frase ela resume bastante essa característica da sabedoria que vem do mundo e da sabedoria que vem do alto.
ela evidencia, ou vamos olhar como está os relacionamentos, né? Essa frase, ela elucida bastante sobre isso. Prosseguindo aqui, evidências da verdadeira sabedoria, tá, meus irmãos? Aí nós vemos algumas características que são colocadas aí no trecho de Tiago, né, que é a mansidão, o poder sob controle, né? A mansidão não é ser uma pessoa pacata, ou ser uma pessoa que se oculta ou que foge da briga, mas ela consegue controlar, ela faz o uso correto do seu poder ou da sua forma de colocar a sua ideia, a sua questão, né? Então é muito importante isso. E a gente vai ver aqui, irmãos, que muitas dessas características têm relação com o fruto do Espírito destacado lá em Gálatas, lá no capítulo 5, versos 22 e 23. A gente vai olhar muito isso. Pureza, tá? Pureza, livre de ambição, autoglorificação, livre da ambição, livre da autoglorificação, né? De trazer realmente os méritos para si. Como a gente falou das características lá da sabedoria que vem do mundo. A sabedoria que vem do mundo busca o auto-reconhecimento, busca a autopromoção, busca a autoglorificação. E a sabedoria que vem de Deus, ela busca a glorificação de Deus. Então ela não tem a ambição, não tem essa ambição, ela não é que a gente não tenha sonhos e objetivos na vida, mas esses sonhos e objetivos não devem ocupar o lugar que e deve ser ocupado pelo Espírito de Deus em nossas vidas. E a pureza também tem relação com a santidade, como eu me comporto, né? Não apenas diante da igreja, dos meus irmãos da igreja, mas no meu trabalho, como eu dou o meu testemunho no meu trabalho? Como eu dou o testemunho no meu particular quando eu estou sozinho, sem ninguém para me olhar? Como eu dou o meu testemunho quando eu estou na minha casa? E a santidade, ela compreende isso. Eu devo ter uma vida de glorificação a Deus em todo tempo, em todo momento. Paz é uma outra característica, não evitar nem fugir dos problemas, mas resolvê-los. Né? Como eu falei, aqui um pacificador, e isso também é dito na palavra de Deus, né? No Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacificadores, porque estes são os filhos de Deus. Olha só o que Jesus diz. E os pacificadores são pessoas que não fogem dos problemas, não querem e não evitam os problemas, mas procuram resolver os problemas, assumem uma posição de querer trazer a harmonia, de querer resolver os problemas que podem estar acontecendo. Aqui também nós temos a indulgência, em outras Bíblias tem a questão do amável, da amabilidade, né? Que quer dizer não criar conflitos, né? Ser gentil, ele quer resolver conflitos e não criar. Tratável, aberta à razão, comunicável. Né? Então a gente vê aqui também, tem muita relação com o trecho que a gente viu nos estudos atrás. Sejam rápidos em ouvir, tardios no falar. O próprio Tiago fala isso. E aqui nós vemos essa questão, né, de sermos tratáveis, de nós sermos compreensíveis, de nós estarmos com os nossos ouvidos atentos, né, muito mais os nossos ouvidos do que os nossos lábios. Plena de misericórdia. Né, esse termo eu acho tremendo, né, lançar o coração na miséria do outro. Realmente colocar em prática a parábola do bom samaritano, nós sermos o bom samaritano, né? Nós olharmos uma situação e não passarmos de lado, nós olharmos para uma situação que clama por uma resposta e nós não passarmos despercebidos. Nós precisamos nos importar, nós precisamos nos sensibilizar e fazer alguma coisa, né? Pela graça de Deus, irmãos. E bons frutos. Bons frutos aqui tem total relação com a prática, tem total relação com a fé com obras que o próprio Tiago aqui fala, né? Então a gente vê que a epístola ela tem uma lógica, ela tem uma ligação bastante importante. E imparcial, discernir conforme a verdade e não pela pressão. Né? A gente vê o próprio rei Salomão, né, naquele episódio das mães, né? Ele fala, então divide o filho ao meio, fica um pedaço para cada mãe. A mãe verdadeira, importando muito mais para ela, era importante a vida do filho do que ela de ter o filho com ela. O que ela acaba tendo, né? Não, então deixa. Aí Salomão percebe, não, a mãe verdadeira é essa.
Sabedoria. Sabedoria de agir com imparcialidade, não de acordo com a conveniência, não de acordo com a pressão da situação. Sem fingimento, com sinceridade, né, irmão? Sem hipocrisia, falando a verdade em amor. E agora preste bastante atenção, meu irmão, minha irmã, nesta frase. Que essa seja, né, um desafio para nós aqui. Jesus é o grande construtor de pontes entre Deus e o ser humano. Quer que também, né, o próprio Senhor Jesus, ele quer que também nós, eu e você, sejamos construtores de pontes, elos de ligação em sua igreja e entre as pessoas no mundo. Que isso possa ser verdade em nossos corações. Evidência de uma sabedoria verdadeira, ela se caracteriza nisso. Nós precisamos ser pontes, precisamos ser canais de refletir a glória do Senhor. Né? As pessoas, ao olharem para as nossas vidas, elas possam contemplar essa glória do Senhor. Quanto aos resultados, irmãos, resultados da sabedoria do mundo. Bom, sabedoria do mundo produz problemas, né? E aí nós vemos o Hernandes Dias Lopes trazendo aqui a palavra confusão significa desordem, que vem da instabilidade. Essas pessoas são instáveis como a onda, conforme ali Tiago 1,8, e indomáveis como a língua. Por isso até a gente falou sobre a língua, né, no verso anterior, no estudo anterior, porque a forma de utilizar a língua também, né, a forma de eu falar também vai traduzir como eu vou me portar com sabedoria ou não. A sabedoria que vem do alto ou a sabedoria que conforme os padrões do mundo. A sabedoria de Deus, ela não produz problemas, ela produz bênçãos. E traz aqui, meus irmãos e minhas irmãs, 3 bons resultados. Uma vida reta, que seria aqui uma vida reta, uma vida irrepreensível. Nós vamos escorregar no caminho, nós vamos pecar, isso faz parte da nossa natureza humana, mas em seguida nós já confessaremos diante de Deus a nossa transgressão, nós reconheceremos a nossa falha e seguiremos num caminho de sermos moldados, de estarmos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E as pessoas vão olhando, vão vendo as nossas vidas e não conseguem encontrar motivos para nos acusar. Tal qual aconteceu com Daniel, quando os sátrapas tentavam acusar Daniel de alguma coisa, lá em Daniel capítulo 6. Tentavam acusá-lo, tentavam falar alguma coisa, tentavam assim, mas não encontraram absolutamente nada, porque Daniel era um servo bom, era um servo eficiente. Além de uma fé inabalável em Deus, ele possuía também uma vida irrepreensível. Isso é um traço de sabedoria. Obras dignas de Deus. Aqui tem total relação com o texto de Tiago, de nós sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, quando nós vemos um trecho, quando nos é apresentado um trecho da palavra de Deus e aquele trecho nos traz uma verdade, essa verdade imediatamente deve ser colocada em prática. De repente eu posso, a palavra imediatamente, você pode olhar lá, por exemplo, no Evangelho de Marcos, a palavra imediatamente aparece diversas vezes, nos 3 primeiros capítulos ali, e dando a entender exatamente isso. Jesus falava alguma coisa e imediatamente os discípulos faziam algo, dando a entender a velocidade da nossa obediência. Não dá para a gente ficar de uma forma instável. Ora nós estamos muito bem, ora nós estamos muito mal. Às vezes a nossa fé pode até fraquejar diante das circunstâncias, mas nós não abrimos mão da presença poderosa do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. E fruto de justiça. O sábio semeia justiça e não pecado. O sábio semeia paz e não guerra. O que nós somos, nós vivemos, e o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina o que nós colhemos. Então, aqui na questão do fruto de justiça, tem total relação com a lei da semeadura e da colheita.
nós precisamos estar atentos com relação ao que nós estamos semeando, meus irmãos, em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, diante da presença do Senhor. Não é que há um castigo, né, com base nisso, mas há uma consequência. E aí, a questão da sabedoria segundo Deus, a sabedoria do céu, a sabedoria que vem do alto, ela produz fruto de justiça. Amém? Partindo aí para a conclusão, né, desse estudo, né, meus irmãos, nós vamos fazer algumas perguntas aqui, com base no que a gente ouviu, com base no que nós pudemos ver aqui. Qual sabedoria governa a sua vida? Qual sabedoria governa a minha vida? A do mundo, segundo os padrões do mundo? Uma sabedoria racional? Uma sabedoria secular? Uma sabedoria que promove que tem a autopromoção, né, a autorrealização, a autoglorificação, ou a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que é pedida constantemente em oração, que é vivida no relacionamento com os irmãos? Por qual caminho, né, eu e você estamos trilhando hoje? Né? Quando a gente falou aqui sobre os elementos da sabedoria do mundo e da sabedoria do alto, quais elementos eu e você, nós mais nos identificamos? Nós nos identificamos mais com aqueles que estão segundo o padrão do mundo? Ou nós nos identificamos mais com aqueles que estão segundo o padrão do alto? Que tipo de vida estamos vivendo, irmãos? E que frutos esse estilo de vida está produzindo? Eu já falei no estudo passado, volto a repetir, e a palavra de Deus nos ensina que pelo fruto conheceremos a árvore, né? E com isso, a gente possa olhar para os frutos que nós estamos produzindo. Que tipo de frutos eu e você estamos produzindo? Esses frutos são frutos de resgate de relacionamentos, relacionamentos sendo vividos na sua integridade, com base no amor, com base na fraternidade cristã, ou são relacionamentos vividos com base no egoísmo, com base na exploração, com base no interesse pessoal? Que tipo de frutos nós estamos produzindo nos nossos relacionamentos? Diante de Deus, né? Me achego diante de Deus quando eu preciso de algo? Ou eu tenho uma constância de buscar a Deus, né? De estar na presença de Deus? Que tipo de frutos eu estou produzindo? E aí, meus irmãos, eu trago também essa citação, né, do comentarista aí, do escritor Barclay. Vamos meditar em cima disso. Ele diz assim: dito em outras palavras, nada bom pode jamais crescer numa atmosfera em que os homens estão em oposição uns aos outros, homens e mulheres, né, também. Um grupo, uma igreja, qualquer associação de pessoas onde há amargura e contenda é um solo árido e estéril, no qual as sementes da justiça nunca poderão crescer, e do qual não pode vir recompensa alguma. O indivíduo que perturba as relações pessoais, que é responsável por contendas e rancores, se excluiu a si mesmo da recompensa que Deus outorga aos que vivem conforme a sua vontade. Sem corretas relações entre homem, ser humano, né, e ser humano, a justiça não pode existir. Olha só, sem corretas relações entre homem e homem, né, entre seres humanos, sem corretas relações entre seres humanos, a justiça não pode existir. E todo esforço humano em prol da justiça resulta inútil e estéril. Palavras, né? Palavras diretas, mas não deixam de ser palavras verdadeiras para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Que a gente possa meditar, né, sobre como tem sido as características da sabedoria na minha vida. Que através desses elementos que nós apresentamos aqui, né, nós possamos
nós possamos aqui, meus irmãos, mostrar, né, para mim, para você, que nós possamos, através desses elementos, através de todas essas situações, nós possamos rapidamente identificar que tipo de sabedoria tem dominado o meu coração, tem dominado as práticas da minha vida. Se você deseja saber mais sobre sabedoria, deseja saber mais um pouco, né, aprofundar-se um pouco mais, estamos à disposição. Procure a gente, fale com a gente gente está aí para ajudar a entender. Eu estou nessa busca, né, de procurar ser a cada dia mais sábio. Temos pessoas as quais a gente admira, que a gente vê muita sabedoria nessas pessoas, e a gente pergunta para elas, elas falam, não, eu estou nessa busca também, de procurar ser a cada dia mais sábio, mais sábia, né? Então, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais resgatar esses traços, resgatar essas características, esses fundamentos da sabedoria bíblica, dessa sabedoria que vem do alto. E como eu falei lá no início, ela não está longe de nós, ela está próxima de nós. Ela está a uma oração de distância. Que nós possamos orar, que nós possamos clamar ao Senhor, pedindo por sabedoria. Precisamos muito, meus irmãos, eu e você, de sabedoria diante desses dias, diante dessas circunstâncias que se apresentam diante de nós. Agir com sabedoria, falar com sabedoria, declarar com sabedoria. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor. Se você deseja pedir sabedoria ao Senhor, assim como eu também quero, vamos fazer esse pedido agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, agradecidos pelas revelações, pelas orientações que o Senhor nos traz por intermédio desse trecho, a priori tão pequeno, mas tão rico, tão profundo, ó Deus, de instruções e de ensinamentos sobre a sabedoria. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que eu procurei agir com a sabedoria que vem do mundo, com essa sabedoria que busca a individualidade, com essa sabedoria que busca o auto-reconhecimento, a autoglorificação, essa sabedoria que busca uma vida de separação, de independência, de autonomia humana. Me perdoa, Pai, que eu a cada dia possa me converter para a sabedoria que vem do alto. Eu peço ao Senhor, conceda-me dessa sabedoria a cada dia, Senhor. Conceda-me dessa sabedoria que vem do alto, Pai, que é contra todos os padrões da sabedoria que vem do mundo. Como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, ó Deus, é loucura para os homens, é loucura para o mundo, mas é algo que vem do Senhor. É a sabedoria que vem do alto. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor conceda sabedoria à minha vida, que o Senhor conceda sabedoria à vida dos meus irmãos e irmãs neste momento, que estão aqui junto com a gente, tendo a oportunidade, o privilégio de estudar a Tua palavra e de ter acesso a esse conhecimento, a essa oportunidade. Senhor, que sejamos a cada dia mais sábios, que a Tua igreja nesse Brasil se coloque como uma igreja que haja com sabedoria, sabedoria no falar, sabedoria no trato para com as pessoas, sabedoria na maneira como se tecla nas redes sociais, no agir, no dia a dia, ó Deus, em todos os aspectos da vida. Que o Teu Santo Espírito nos encha, nos ilumine com essa sabedoria que vem do alto, e que nós sejamos pontes, pontes a transportarem a glória do Senhor para a vida das outras pessoas. Que as pessoas, ao olharem para mim, ao olharem para as pessoas ao meu derredor, para olharem para o meu irmão, para a minha irmã que está assistindo este estudo neste momento, possam olhar e ver a glória do Senhor. Possam ter suas vidas edificadas, suas vidas confrontadas com a necessidade do Evangelho. Pai, assim nós oramos, assim nós agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá? É muito importante, uma bênção, né? Aqui nós temos alguns comentários, temos aqui o Silas, né, participando, o Silas, que bom, meu irmão, Deus abençoe sua vida, Lucinéia,
Maria Edi, prima, nossa prima aí, prima da minha esposa, o Marcelo, a Belinha também, um grande abraço aí, pastor Marcelo, pastor Nelson, que alegria, meu irmão. Tem um exemplo de um homem sábio aqui, é esse pastor Nelson, meu Deus do céu, que homem sábio. Esther, um grande abraço, minha irmã, a Maria de Fátima, grande abraço, a Paz, Luiz Fernando também, grande abraço, meu irmão, ao Jair Romagnoli, colocando aqui, que Deus nos dê sabedoria e amor, que Deus nos dê sabedoria e amor para que possamos viver em harmonia nas igrejas de Jesus Cristo. Amém? Que bênção, né? A Rosana aqui também, minha esposa, um grande abraço. Sandra, Rosemary, Andréia Moreira, amém. Glória a Deus, um grande abraço. Amém, Esther, um grande abraço. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom tê-los aqui com a gente, né? Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, tá? Que esse estudo possa nos incendiar, né? Para sermos mais sábios, mais sábias no nosso dia a dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que todos possam ficar na paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, e voltamos aí a nos encontrar, né, na semana que vem, nos estudos, sexta-feira, na nosso encontro de oração, caso você queira participar, e nos nossos cultos aí aos domingos, por enquanto ainda na modalidade online, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fique com Deus, tá? Tchau, tchau.